Bom dia a todos. Bom dia, Reinaldo Sampaio, vice-presidente da Federação das Indústrias, meu colega Tiago Correia, secretário do Comércio e Federação, colega Fernando Schmidt, secretário estadual de Assuntos Internacionais, Lauro Ramos, diretor técnico do SEBRAE, e Fábio Santos Pereira, coordenador-geral de pequenas empresas do BNIC. Eu vou ser muito breve, e desculpa que eu tenho que ir para a reunião do CODES. Vocês estão vendo, começou agora, 10 horas, sobre sustentabilidade e meio ambiente, mas eu vou ser muito breve, porque eu acho que a Secretaria de Comércio vai falar muito mais no detalhe, e vou criar principal no plano geral, no que eu vejo essa questão da competitividade, microempresas e o Estado. O secretário Fernando Schmidt lembrou que, com a nova etapa que nós estamos chegando na globalização, os Estados subnacionais, os Estados, têm um papel importante na forma de inserção desses países no mundo, particularmente países federativos do tamanho do Brasil, onde nós temos realmente uma dimensão muito grande da universidade muito grande. Mas eu queria chamar a atenção para duas outras questões que me parecem fundamentais. Quando nós falamos em competitividade, a nossa tendência de falar da competitividade no âmbito geral é muito grande. Porque a competitividade envolve dois tipos de situações. Uma situação da competitividade global de cada atividade, que depende essencialmente da eficiência do sistema econômico como um todo, depende da infraestrutura logística, depende de um bom sistema tributário, depende de um bom política de câmbio, depende, portanto, de elementos que estão além das empresas, que estão além de cada agente individual, que reflete um movimento histórico, que reflete uma ação da sociedade como um todo. Mas existe um outro elemento importante na competitividade moderna, que é a competitividade por nichos. Que aí, não necessariamente, é claro que numa situação sistêmica pior, o nicho precisa ser muito melhor. A parte tem que ser muito melhor para poder competir internacionalmente. Eu acredito que a ação de Estado, a ação subnacional e a ação empresarial, ela, no curto prazo, ela é mais efetiva se for no nicho do que se ela for global. Ela torna-se mais eficaz, ela dá mais resultado se você identificar que o mercado mundial de compota de umbu é pequenininho, mas nesse nicho a produção de umbu da Bahia vai ser definitivamente a mais relevante do mundo. Então é um exemplo que eu estou dando porque eu acho que nós temos que pensar enquanto governo, enquanto ação de planejamento, em identificar esses nichos que sejam mais competitivos para que nós possamos ter foco nas políticas que possam ser resultado da nossa ação. Esse é o primeiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção. O segundo elemento importante, aí pensando com o planejamento de Estado, é que na escolha desses nichos competitivos, nós não podemos olhar apenas na ponta. Nós temos que olhar para a cadeia produtiva que chega a esse nicho. Porque se nós não olharmos a cadeia produtiva, nós não conseguiríamos manter esta competitividade. Então nós precisamos trabalhar na cadeia produtiva, nas diversas dimensões da cadeia produtiva, para que a atuação nossa seja uma atuação eficaz, que aumente as potencialidades de inserção competitiva desses nichos no mercado internacional. O terceiro elemento que eu acho extremamente importante, e aí eu tenho discutido muito isso com meus amigos da Apex e do BNIC, é que nós tendemos a falar na competitividade apenas na ótica da exportação, que é muito importante, porque a nossa venda é muito importante. Mas nós temos que analisar a competitividade também na ótica da atração de investimentos para completar a cadeia aqui no Brasil. Para trazer novos investimentos para o Brasil, de forma que crie-se emprego e renda no Brasil, mas que também aumente a competitividade desses nichos, dessas cadeias produtivas. Então, esses são os elementos que eu acho que são centrais de uma política de competitividade subnacional que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar com ação, nós temos que trabalhar com impactos e temos que trabalhar com uma visão de curto, dentro de uma perspectiva de longo prazo.
onde nós vamos lutar para reduzir a taxa de câmbio, nós vamos lutar para melhorar melhorar a situação tributária e melhorar a infraestrutura, não tem dúvida nenhuma, mas não haverá mudança disso no curto prazo. Então nós temos que atuar no curto prazo, porque, como já dizia o Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. Mas, além disso, agora, só para encerrar, eu lembrando uma piada do significado da globalização. O secretário Fernando Schmidt disse que a nossa secretária do escritório de Pequim fala português com sotaque perfeito. Eu estive em Pequim a última vez e encontrei a secretária da Petrobras em Pequim, que fala um português perfeito, com um fortíssimo sotaque do Rio Grande do Norte. Porque ela foi criada no Rio Grande do Norte. Então, essa é o sinal da globalização. Nós temos que ter esse tipo de situação muito importante. Eu acho que, portanto, eu queria pedir desculpa, mas já fui receber o mercado aqui, que eu tenho que estar lá no Códice. Eu pedi desculpa, vou deixar vocês, o Romeu está ficando aí, o Arthur está ficando aí, e depois eles me fazem o relatório e eu vou cobrar os trabalhos deles.